valvulopatias, é importantíssimo que vocês tenham na mente de vocês toda aquela parte da ausculta cardíaca, certo? Desde dos focos aórtico, pulmonar, tricuspídeo e mitral, tá? Então, o nosso ponto principal, nosso ponto de partida são seus focos, certo? Então, já recomendo vocês, estou inseguro? Pô, eu coloquei no YouTube aquela aula lá da ausculta, tá lá. Então, assiste lá 40 minutos que seja, vocês vão entender, certo? Outro ponto que vocês têm que ter na mente para falar das valvulopatias: os ruídos cardíacos, os normais, o R1 e o R2, ou o B1, o B2, o dum-tá, dum-tá, dum-tá. Eu preciso reconhecer um coração sano, eu preciso, tá? Então, sempre que vocês forem analisar a valvulopatia, você já tem que estar com o ruído normal na tua cabeça. E como que vocês vão estar com o ruído normal na cabeça de vocês? Eu falando feito um bobo duntar para vocês? Não! Ó, é pegar o esteto em casa e escutar a namorada, escutar o namorado, o filho, a mãe, o tio, não importa, tá? Para vocês reconhecerem o coração sano. Então, eu tenho que saber os focos, tenho que saber o B1, B2, o B3, é claro, e o B4, né? Que já é algo já patológico. Lembrar daquela parte dos sopros que eu passei para vocês, do DICCID, lembra? DICCID, diástole, insuficiência, sístole, estenose, e localizar eles nos focos. Fim, tá? Então, eu recomendo vocês, voltem na aula que eu coloquei no YouTube lá, que é aquela primeira aula de ausculta cardíaca, para ter uma boa base para a gente entrar aqui nas valvulopatias, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar com a mais frequente de todas. Por isso que eu quis trazer ela primeiro. Com a estenose aórtica. Estenose aórtica. O que a gente tem para destacar dela? Primeira coisa, pessoal. Para entrar na estenose aórtica, a gente tem que ter na cabeça o conceito de estenoses e de insuficiência. Tá? Para falar de todas as valvulopatias. Tá? Quando vai ser estenose? Estenose, pessoal, vai ser quando a válvula fechar demais ou tiver dificuldade para abrir por completo. Então, essa válvula está estenosada. Então, beleza? Isso daí eu sei que vocês já lembram, né? E insuficiência vai ser quando essa válvula tiver um problema, uma dificuldade para fechar por completo. Então, quando o sangue passar, né, na hora dela fechar, ela não vai fechar de uma vez e o sangue vai voltar, certo? Isso vai ser uma insuficiência valvular. No caso da estenose, como ela vai estar muito fechada, o sangue não vai conseguir passar para a próxima câmara cardíaca, para o próximo espaço cardíaco, tá? Isso aí tem que ter na cabeça. Então, se a gente está falando agora de uma estenose aórtica, ou seja, PAN, fechamento, a válvula está fechada, né? Então, já escreve ali do lado, a válvula está fechada, tá? Essa daqui, pessoal, é a mais frequente, tá? E ela, é claro, como causa, vocês vão ver muito falar de febre reumática para algumas dessas valvulopatias. Mas calma, vamos deixar a febre reumática para uma só. Deixa a febre reumática, vamos guardar ela lá para mitral. A causa da estenose aórtica, gente, a causa mais frequente da estenose aórtica é a idade. É a idade. Então, um paciente, por exemplo, com mais de 70 anos de idade, ele tem uma tendência a ter uma degeneração dessa válvula, né? Essa válvula vai se calcificando, vai tendo essa fibrose toda, então ela vai ficando mais fechada mesmo, tá? Até coloquei aqui, ó, mais de 70 anos, tá? Então, uma das causas é essa, né? Então, essa causa é chamada de causa degenerativa, encontrada em pacientes, né, de idade aí acima de 70 anos, por exemplo. Ah, mas pode ser febre reumática, não sei o que, eu ouvi falar que também. Também, gente, a febre reumática também pode acometer a válvula aórtica. Só que ela vai funcionar assim. Olha, porque tá aqui, febre reumática, tá? Só que, se tua válvula aórtica tá com uma estenose por febre reumática, com certeza a mitral também tá, entendeu? E com certeza a mitral foi acometida primeiro. Então a febre reumática pegou a mitral primeiro. E aí depois ela repercutiu aqui na aórtica.
Vamos pegar aí essa parte degenerativa, algo como se fosse adquirida ao passar do tempo, tá? E o livro também traz de forma congênita, né? O paciente nasceu com isso. Como seria de forma congênita? De forma congênita, essa válvula aórtica, ela tem uma morfologia bicúspide. É algo congênito. E outro, extremamente raro. É menos de 1%, ou seja, 1% dos pacientes que tem essa anomalia congênita, tá? Nessa válvula aórtica. Então, pessoal, e aqui eu coloquei duas fotos para vocês, justamente para vocês entenderem o seguinte. Aqui em cima, vocês estão vendo uma válvula aórtica normal, sana, tá? Tá lá bonitinha, tá? Beleza, né? Controlando todo o sangue aí, né? Que vai, que passa aí pelo ventrículo esquerdo em direção à aorta. E aqui embaixo, olha a diferença, pessoal. Isso aqui é de um paciente aí de mais de 70 anos, por exemplo, né? Dá para ver calcificações, provavelmente, né? Calcificações, alguns nódulos, né? Uma fibrose. Vocês começam a ver que a válvula vai estar fechada, ela não vai conseguir abrir, né? Ela perde essa elasticidade dela. Tá? Então, paciente sano e aqui já um paciente já com a idade um pouco mais avançada. Tá? Como quadro clínico, eu quero explicar para vocês, primeiramente, a fisiopatologia para vocês poderem entender o que esse paciente sente. Que aqui vai ter uma triada clássica, tá? Desse quadro clínico. Então, o que temos de fisiopatologia? Vamos entender aqui. Eu me localizei, eu estou bem aqui, ó, nessa válvula aqui, ó, válvula aórtica, certo? O nosso problema é que ela está muito fechada. Então, o normal é o sangue vir para o ventrículo esquerdo e esse ventrículo esquerdo empurrar esse sangue através da válvula aórtica para a aorta. E, por consequência, essa aorta para a circulação sistêmica. Fim. Perfeito. O que acontece? Se eu tiver um problema na abertura dessa válvula, gente, esse ventrículo aqui, ele vai ter que fazer o quê? Mais força para empurrar esse sangue. Vocês concordam? Está fechado, eu tenho que empurrar com mais força. E aí, para o sangue poder passar. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Isso daqui, ó, o desenho que eu coloquei para vocês, é o desenho normal. Então, o sangue, né, ele chega na aurícula direita, passa para o ventrículo direito, né, artérias pulmonares, venas pulmonares, aurícula esquerda, ventrículo esquerdo e a aorta. Eu sei que parece bobeira isso aqui, mas se não desenhar desse jeito, pessoal, vocês não vão entender, tá? Prestem atenção agora. Isso é o normal. Isso foi o que vocês aprenderam no primeiro, no segundo ano, tá? Qual que é o nosso problema aqui? Aqui estamos falando, deixa eu pegar um lápis para desenhar. Aqui estamos falando, pessoal, de uma estenose. Então, a gente vai ter aqui, ó, entre o ventrículo esquerdo e a aorta, a gente vai fazer isso aqui, ó. Uma estenose. Bloqueamos essa passagem. Então, o que vai acontecer? Certo? Se essa válvula aqui está muito dura, está espessada, certo? Vai ocasionar o quê? Um aumento na pressão do ventrículo esquerdo, certo? Porque esse ventrículo esquerdo tem que empurrar o sangue aqui. Então, a pressão vai estar aumentada aqui nesse ventrículo esquerdo, tá? Então, aumento de pressão. Escrevam pressão aí, se vocês estiverem escrevendo, certo? E o que acontece? Se esse ventrículo esquerdo está fazendo mais força para empurrar o sangue, ele vai ter uma hipertrofia, que a gente aprendeu no terceiro ano, né? Por um aumento da carga de trabalho, o ventrículo esquerdo vai estar hipertrofiado. Então, escrevam também, hipertrofia ventricular. Concêntrica, inclusive. Tá? É uma hipertrofia concêntrica desse ventrículo esquerdo. É diferente. Tá? Tô dando um tempo aí para vocês escreverem. Se tá tendo dificuldade para esse sangue passar aqui, esse ventrículo esquerdo tá ali fazendo mais força para empurrar o sangue, certo? Tá se hipertrofiando de forma concêntrica. Tá acumulando sangue. O sangue vai fazer isso aqui, ó. Começar a voltar. A voltar para onde? Para a aurícula esquerda. Então, essa aurícula esquerda aqui, ó, já vai ter o quê? Para sustentar esse sangue, como o ventrículo esquerdo está cheio de sangue, ele vai se dilatar. Então, a aurícula esquerda vai ter uma dilatação aqui, ó.
uma dilatação, que, por consequência, aumento da pressão também. Tá? Então, aqui vai ter uma dilatação da aurícula esquerda. Tá vendo? Parte ali do ventrículo está com a parede engrossada. A aurícula já está dilatando. E essa pressão aumentada aqui da aurícula esquerda, gente, ó, ela vai ser transmitida para quem, ó? Ó o sangue, ó. Ó a pressão. Para um aumento da pressão pulmonar. Então, a pressão aqui no pulmão também vai ser aumentada. Né? E aí o paciente vai sofrer com dísnea, né? A gente já vai ver o quadro clínico dele já, tá? Por consequência, lembre, tudo tá aqui, ó, tem um bloqueio aqui. Esse sangue aqui, ó, vai afetar artérias pulmonares, vão aumentar a pressão, e todo esse lado direito do coração vai ter um aumento de pressão também. Estão entendendo? O que vai levar o meu paciente toda aquela sintomatologia de insuficiência cardíaca direita depois. Tá vendo como que é importante? Então, resumindo para vocês, esse monte de rabisco que eu fiz aí, espero que vocês entendam. É o seguinte, essa barreira aqui, nessa válvula, certo? Vai ocasionar um aumento de pressão. Muito sangue ali dentro, ó, tô fazendo força para empurrar. E esse ventrículo esquerdo fazendo força para empurrar, escrevam hipertrofia ventricular esquerda, hipertrofia concêntrica, tá? E essa pressão vai ser transmitida para a nossa aurícula esquerda, que vai apresentar o quê? Uma dilatação dessa aurícula esquerda, do átrio esquerdo, tá? A pressão vai ser transmitida agora para o pulmão, né? Então o pulmão vai ter uma pressão também aumentada, e vai ser transmitida para todo o lado direito do coração. Essa é a fisiopatologia de uma estenose aórtica. Vocês verem o que vai acontecendo com essa estenose aórtica. Tá? O que mais que eu tenho para entender? A sintomatologia. O que tudo isso aqui vai causar no paciente? A triada clássica, gente, que eu falei para vocês, vai ser angina, dor no peito, dor. Dor por quê? Essa dor no peito, gente, vai ser relacionada com esforços, tá? Por que ao realizar esforços? Porque ao realizar esforços, o coração demanda mais sangue, certo? E se ele já está com uma pressão toda aumentada, se ele já está com uma dificuldade para a irrigação das suas artérias coronárias, certo? Então ele vai começar a manifestar com isquemia, tá? E esse paciente com estenose aórtica, que manifesta para vocês daqui a pouco tempo no consultório com dor no peito, né, com essa angina ao realizar esforços, ele tem um pronóstico de 5 anos. Né? Então, o pronóstico desse cara aí de vida, já com angina, 5 anos. Se não tratar essa válvula e trocar, depende da situação, 5 anos. Tá? O segundo componente da nossa triada da estenose aórtica vai ser síncope. O cara desmaia. O cara tá lá e puf, desmaiou. Por que esse paciente desmaia? Porque, olha só, como eu tenho uma obstrução aqui, o sangue está passando em quantidade menor para frente, tá? Então, o volume ejetivo desse sangue está diminuído. Então, está chegando menos sangue no cérebro desse paciente, por exemplo, tá? E aí ele pode vir a desmaiar, né? Se o teu paciente relata para ti que ele desmaiou, motivo de consulta, desmaio, síncope, né? Desmaiou, certo? E aí eu levanto todo esse achado e descubro essa patologia cardíaca, 3 anos de pronóstico para ele. 3 anos de pronóstico para ele. Síncope, por exemplo. E por que essa síncope? Por diminuição do volume, certo? E, agora, terceiro componente dessa triada de manifestação clínica são os signos de insuficiência cardíaca, os clássicos. Por exemplo, dísnea, né? Aquela dísnea, classificação lá que vocês sabem, né? Da New York Heart Association, né? Ortopneia, o cara não tolera o decúbito, tá deitado lá, aí ele tem que sentar para dormir. Então o cara tá em ortopneia já. Poxa, tá com insuficiência cardíaca, né? Tá com toda essa sintomatologia de insuficiência cardíaca. Vamos olhar os pezinhos desse paciente,
edema de membros inferiores, as pernas tudo inchada. Você olha aqui na jugular dele, uma ingurgitação jugular. Eu já coloquei a foto, vocês já vão ver. Então, tudo isso daí é síntoma, é critério, inclusive, de insuficiência cardíaca. Ingurgitação jugular, edema de membros inferiores, dísnea, ortopneia, dísnea paroxística noturna, né? E esse paciente com essa sintomatologia aí tem um pronóstico de 2 anos. 2 anos. Então, diagnosticamos a estenose aórtica e o paciente já tem essa sintomatologia de insuficiência cardíaca, 2 anos de vida para ele, se não tratar essa válvula aqui. E olhe lá, tá? Então, essas são as nossas manifestações clínicas clássicas, tá? E nesse achado, já até coloquei aqui, a gente vai ter o sopro, pessoal. Anotem aí, já anotem de novo. Eu sei que vocês viram na aula de sopro, mas anotem de novo. Aqui a gente tem um sopro em diamante. Olha lá, ó, não parece o diamantezinho? Ou sopro em losango, ou sopro crescente e decrescente, tá? São terminologias, né, para dar a mesma finalidade, tá? E como que é esse sopro? Ele é um sopro sistólico, ejetivo, tá? Então, estou empurrando na sístole. E tem esse formato em diamante. Vamos escutar ele como escutamos na aula passada. Olha lá ele de novo, ó. Então, vocês viram que ele é um sopro mesosistólico. No meio ele fica mais forte, né? Mas espero que todo mundo identifique que ele é na sístole, pelo menos. E lembra do esqueminha do DCCID, que daí vocês não vão errar, tá? Que a gente viu na aula passada, tá? Então, ele é um sopro sistólico ejetivo em diamante. É assim, tem que anotar bem seco mesmo. Falou desse sopro em diamante, é estenose aórtica. E o pulso, gente, que eu também dei essa aula de pulso para vocês. Quem não viu, tá lá no YouTube também, tá? Também vai ser importante. Porque aqui, ó, esse paciente vai ter um pulso. Pensa um pouco, ó como tudo faz sentido. Não tem obstrução aqui, certo? O sangue não está tendo dificuldade para a circulação sistêmica. O volume não está diminuído na circulação sistêmica. Como que vai estar o pulso dele aqui, ó, radial? Né? 3 dedinhos, vou lá pôr. Esse pulso vai estar o quê? O famoso pulso parvus tardus, né? É um pulso retardado e lento, né? Um pulso de baixa amplitude e lento. Parvus tardus, da estenose aórtica grave, tá? Pulso parvus tardus, beleza? Então aí, ó, tinha falado da clínica da estenose aórtica, né? A dor no peito, a síncope, não posso esquecer, e a sintomatologia da insuficiência cardíaca, tá? Dísnea, ortopneia, edema de membros, importante, tá? E aí tem que cuidar justamente com esses pronósticos ou expectativa de vida que eu acabei de falar para vocês. 5 anos, 3 anos ou 2 anos. Não tem, o tratamento é só trocando essa válvula aqui, tá, gente? Não tem remédio nenhum que resolva mais isso, tá? E aí, como eu tinha comentado, né, o pulso, né, é o parvus tardus, né, devido ao quê? Aquele obstáculo que está ali na ejeção ventricular que seja, tá? Importante o seguinte, gente, não nessa situação, mas numa outra que a gente vai ver já já. O ictus cordis, né, o choque de ponta, vai estar aqui no mesmo lugarzinho, tá? Vocês já vão ver daqui para ali na frente, vocês vão ver que vai ter uma dessas que ele vai ser desplaçado para a esquerda, mais para a linha axilar. Aqui não, aqui ele fica no mesmo lugar, tá? Essa hipertrofia é concêntrica, tá? Então não alterou o ictus, tá? A ausculta, como eu falei para vocês, é esse sopro sistólico ejetivo em diamante, tá? Se é do foco aórtico, pode se propagar para o coelho, lembra da aula passada? E região clavicular, tá bom? Estenose mitral, segunda. E de novo, se a estenose vai ser fechamento, né? Ou dificuldade nessa abertura. Só que agora da válvula mitral. Outro ponto já para iniciar, na aula de hoje, pessoal, eu peguei para vocês a afetação de válvula aórtica e mitral, tá? Porque são as mais frequentes. Entre afetação aórtica e pulmonar,
A aórtica vai ser afetada com a maior frequência. Então, pulmonar, dei uma lida nela depois, é pouquinha coisa. Entre a afetação da tricúspide e da mitral, a mitral vai ser afetada com maior frequência. Então, é ela que a gente tem que saber. A tricúspide a gente vai dar uma lida ou outra, que é algo mais raro. Estenose mitral, acho que todo mundo já se achou. Essa fotinha aqui é do Robbins, do livro de Anato Pato. Não sei se você lembra da válvula em boca de peixe, né? Válvula em boca de peixe. Lembra que tinha uma endocardite causada pela febre reumática, que vocês estudaram ano passado, no Robbins? Né? Tinha do lúpus, né? A febre reumática era essa. E aí é dela que a gente tem para falar hoje. A estenose mitral, tá? Então, já estou até falando para vocês a causa dela, né? Então, qual que é a causa de uma estenose mitral? Basicamente, vai ser a febre reumática. A causa mais frequente, febre reumática, tá bom? Então, aquela faringoamidalite maltratada, né? Tratada de forma incorreta, né? Aí aqueles streptococcus upiógenes, né? Beta-hemolítico do grupo A, faz a festa na garganta? Não, faz a festa lá no coração. E aí o que acontece? É como se fosse, pessoal, uma complicação autoimune, onde os anticorpos desse paciente, ao querer destruir esse agente invasor, ele acaba causando uma reação cruzada com algumas proteínas, né? E, por consequência disso, inclusive, de preferência, inclusive, por proteínas da válvula mitral. Então, ele vai para eliminar esse estrepto aí, e aí ele acaba daneando também a válvula mitral, tá? Então, por isso que falam em alguns livros que a febre reumática, né, essa patologia aí, ela lambe as articulações, né, causa um dano pequeno nas articulações e ela morde o coração, porque ela acaba com o coração do paciente. E a causa dela, como vocês viram já várias vezes, que é pós uma faringoamidalite. Então vamos ver aqui o que acontece. Já expliquei para vocês, né, que esses anticorpos vão estar atuando nessas proteínas das válvulas cardíacas. E aí vai causar o que na válvula cardíaca? Fibroses, que é algo crônico, vai causar o espessamento dessa válvula, né? E as comissuras dessa válvula vão se fusionar. Ou seja, é tudo para tornar a válvula mais fechada, né? Fica com esse aspecto de boca de peixe. Fusão das comissuras é a causa principal, inclusive, né? Consequência. E o que tem para entender de fisiopatologia? Presta atenção. A imagem vai ser bem parecida a todas. Vocês têm aí? Então escrevam do ladinho, como eu estou escrevendo com o lápis ou a setinha aí. Então vamos lá. Olha a fisiopatologia, gente, como é tudo meio que parecido. Vamos desenhar aqui de novo. O que eu tenho para entender? Primeira coisa, eu preciso me localizar, né? Eu estou aqui numa válvula agora mitral, certo? É entre a aurícula esquerda e ventrículo esquerdo, certo? Ventrículo esquerdo para a aórta é válvula aórtica. Então nossa afetação vai estar aqui. Vamos lá, nossa barreira mecânica está aqui agora, certo? Isso daqui que vocês não podem se confundir. Estenose mitral. Então, o que eu sei que era normal era o quê? O sangue vinha da aurícula direita, passava o ventrículo direito, certo? A artéria, toda aquela ladainha que eu acabei de falar. Chegava aqui na aurícula esquerda, essa válvulazinha se abria, e esse sangue ia para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo para a aorta. Qual que é o nosso problema? Essa válvulazinha não consegue se abrir, certo? Então, o que acontece? Vai aumentar a pressão, certo? No nosso átrio esquerdo, certo? Por que aumentar a pressão? Porque esse átrio esquerdo vai estar sobrecarregado, vai ter que fazer mais força para empurrar o sangue para esse ventrículo. Tá fechando aqui, ó, tá fechado. Como que vai passar o sangue ali? Então, aqui a gente tem um aumento de pressão nesse átrio. Escrevam, pressão do lado, certo? E o que vai acontecer com essa aurícula esquerda aqui? Vai se dilatar. Porque ele precisa se adaptar a ter tanto sangue dentro dele, certo? Então, ele começa a dilatar. Então, eu vou ter uma dilatação do átrio esquerdo. Devido ao quê? Um aumento da pressão desse átrio, certo? Então, aumentou a pressão aqui. E aí, o que acontece? Gente, essa pressão aumentada do átrio esquerdo, ela vai ser transmitida, ó, de novo agora, ó, pro pulmão.
Então, eu vou ter, de novo, um aumento de pressão a nível do pulmão. O paciente vai manifestar com dísnea, com congestão, acho que isso daí que o Wellington acabou de perguntar. Ah, pode causar edema de pulmão? Claro, está aumentando a pressão no pulmão, edema de pulmão, né? O edema agudo de pulmão, o paciente tem o quê? Falta de ar. E essa pressão aqui do pulmão vai ser transmitida para onde? Para isso mesmo, pessoal, para o nosso lado direito do coração, certo? E aí, sintomas de insuficiência cardíaca direita, refluxo hepatojugular, edema de membros inferiores, né? Ingurgitação jugular, né? Por uma consequência lá do coração esquerdo. Então, resumindo, um bloqueio mecânico aqui nesse nível, certo? Aumenta a pressão na aurícula esquerda, dilata essa aurícula esquerda, essa pressão vai ser transmitida para o nível pulmonar, aumento da pressão pulmonar e aumento da pressão no coração direito. É essa a fisiopatologia. E olha, pessoal, o detalhe, a cartada aqui que ninguém conta para ninguém. Em que momento do nosso desenho, da nossa fisiopatologia, a gente mencionou a palavra ventrículo esquerdo? Em qual momento? Em momento algum. Então, a estenose mitral é a única valvulopatia que, ó, o que acontece? Que o ventrículo esquerdo foi poupado. O ventrículo esquerdo não tem nada a ver com essa situação, porque a obstrução foi antes dele. Então, não tem por que esse ventrículo esquerdo estar aumentado de tamanho, ter mais sangue, ter hipertrofia. Não. Tá lá, foi poupado. Dessa vez, o rolo não é com ele. Então, uma valvulopatia que poupa, né, o ventrículo esquerdo é a estenose mitral. Por quê? Porque a consequência, a barreira está antes dele. Então, não vai ter esse aumento de pressão para ele, tá? Então, ele foi poupado. E o quadro clínico disso daqui, deixa eu limpar esse monte de rabisco. O que esse paciente aqui vai manifestar? Vamos lá, prestem atenção. Se aumentou a pressão pulmonar dele, certo? O que ele vai ter? Falta de ar, dísnea, certo? Então, dísnea é um signo clássico, tá? E essa dísnea, pessoal, também vai estar sendo relacionada com a fadiga, com o cansaço. Então, eu posso ter dísnea, coloquem dísnea barra fadiga, por exemplo. Outro sintoma de uma estenose mitral, por exemplo, ortopneia. Estamos falando de pulmão ainda, né? Ortopneia. Então, esse paciente que ele não pode deitar, que ele sente falta de ar em poucos minutos. Edema agudo de pulmão também vai ter relação aqui. E olha esse daqui, pessoal. Eles falam até que hemóptise é um caso raro, né? Por aumento da pressão, né? Aumento aí nas venas pulmonares, o paciente ia tossir sangue. Só que já é algo mais raro. Um sintoma que não tem no argente, que é roqueira. Roqueira. Então você imagina, ué, pera lá, o que tem a ver o coração com a laringe do cara? O que tem a ver é o seguinte, essa aurícula esquerda aqui, prestem atenção, que isso não tem no livro. Essa aurícula esquerda aqui, ela não dilatou? Acabei de falar para vocês que ela sofria uma dilatação, certo? Então, ela pode se dilatar tanto que ela passa a comprimir um nervozinho chamado laríngeo recorrente. Então, essa aurícula esquerda comprime o laríngeo recorrente e o paciente manifesta o quê? Roqueira. Roqueira. Imagina, um sintoma nada a ver com o coração. Por quê? Compressão do laríngeo recorrente. Por quê? Pela aurícula esquerda. Não pelo ventrículo. O ventrículo não tem nada a ver com isso. Tá? Passa longe, inclusive. Tá? E os sintomas de insuficiência cardíaca direita, porque a repercussão veio para cá. Que eu acabei de falar para vocês. Né? Ingurgitação jugular, refluxo hepatojugular, edema das pernas, né? Edema de membros inferiores. Tem crepitantes, né? O pulmão, você ausculta crepitantes nesse pulmão também. O livro traz como quadro clínico, gente, dísnea, claro que é o mais frequente, tá? Hemóptises, é raro, tá? Seria até válido vocês escreverem em algum cantinho aí a roqueira, tá? A roqueira. Signos de insuficiência cardíaca direita, como eu falei para vocês. É porque eu falo assim, ó,
Você pensa assim, poxa, mas a minha válvula é lá do lado esquerdo, sabe? O que tem a ver uma válvula mitral, né, com o meu coração direito? Por que o fígado fica do lado direito? Como? O que tem a ver? Tem a ver porque esse aumento de pressão é transmitido para todas as câmaras, até chegar lá do lado direito, tá? Então, por causa disso. A face também é a única valvulopatia que o paciente vai ter uma face exclusiva, tá? Que é a face mitral. É difícil achar essa face, gente, em foto. O que é a face mitral, gente? É essas cianoses ao redor dos lábios, né? Uma cianose peribucal e com uma cianose aqui a nível das bochechas. Ou vai estar a bochecha meio vermelhinha, com a boca meio roxa. Essa é a face mitral. Ao lado do tiozinho, né? Tem uma foto de uma mulher também com essa face. Se eu não me engano, está no material de vocês da primeira parcial de ectoscopia. Se vocês voltarem, vai estar a face mitral dessa mulher. Se eu não me engano, eu coloquei dela. Sopro, aqui, ausculta. O sopro enruflar é o dela. Que era aquele sopro como se fosse bater de asas de um pássaro. Lembra da aula de sopro, aquela viagem, aquela loucura? É o sopro enruflar. É um sopro com, na teoria. Então vamos lá. O sopro enruflar dela é um sopro de baixa intensidade e de baixa frequência. Tá? Esse é o sopro enruflar. E ele, é claro, é um sopro diastólico. Então vocês vão achar esse sopro ali depois de B2. Né? Vai ser tum-taf, tum-taf, dum-taf. Tá? Diastólico. Tá? Enruflar. Vamos escutar ele, só para relembrá-lo, né? Claro. E ele é um sopro da diástole de lhenado, ou seja, quando esse coração está se enchendo, ele manifesta com esse ruído aí. Agora vamos falar das insuficiências. Então, só repassando de uma forma bem rápida. Falando das duas estenoses. Estenose aórtica e estenose pulmonar. Fechou? Estenose aórtica causa degenerativa, mais de 70 anos que seja. Estenose mitral causa febre reumática. Tá? As duas causas bem definidas assim. Estenose aórtica. O sopro da estenose aórtica é aquele sopro em diamante, né? Um sopro sistólico, ejetivo, né? Em diamante, né? Um coraçãozinho, né? Um losango. E o sopro da estenose mitral é um sopro diastólico, de lhenado, enruflar, né? Bater de asas do pássaro, certo? A insuficiência, a estenose aórtica, o que ocasiona no ventrículo esquerdo? Uma hipertrofia concêntrica, né? Devido ao aumento da pressão. O que a estenose mitral faz no ventrículo esquerdo? Nada. Ela poupa o ventrículo esquerdo. Ela causa uma dilatação da aurícula esquerda. Tá? O ventrículo esquerdo está ali de boa, tá bom? Os sintomas são bem parecidos, gente. Lembrem sempre que da estenose aórtica tem aquela triada, com a dor no peito, a síncope, né, o desmaio e os signos de insuficiência cardíaca. Pronóstico de 5, 3 e 2 anos. Beleza? Vamos continuar então. Insuficiência. Vamos falar das duas insuficiências agora, pessoal. A insuficiência aórtica e a insuficiência mitral. Também trago as duas para vocês. Insuficiência aórtica. E eu já destaco para vocês, gente. Essa daqui vai ter um monte de signo, tá? Se quase a gente não falou de signo em cardio, essa daqui tem uma porrada de signo. Vamos entender. Causas de uma insuficiência aórtica. Primeira coisa é entender que essa insuficiência, o que ela é? A estenose era a dificuldade para abrir, né? A válvula está muito fechada. A insuficiência vai ser dificuldade para fechar. Então o sangue vai passar? Legal, passou de boa. Só que esse sangue, ó, a válvula não vai fechar e o sangue vai voltar. Tá? Então o sangue vai passar e vai voltar. Tá? Então é no caso da insuficiência, seja ela aórtica ou mitral. Tá? Causas. Então também uma causa congênita. O paciente nasceu, né, com uma válvula bicúspide aqui. E aí pode essa válvula
manifestar com um quadro de insuficiência aórtica. Então, causa congênita vai servir para as duas, tá? Febre reumática. Pode estar na insuficiência aórtica? Também. Tá aqui na insuficiência aórtica também, né? Até de forma mais evidente do que no caso da estenose aórtica, tá? Então, beleza. Aqui, uma endocardite infecciosa pode causar essa insuficiência aórtica também, tá? Então, tem essas causas. E uma causa importante, pessoal, é o seguinte: a dilatação da aorta. Agora sim, a dilatação da aorta. Como assim dilatação da aorta? A válvula aórtica, se vocês voltarem na anatomia dela, vocês vão ver que ela está ali, né, em estrito contato com a aorta. Ela faz parte da aorta, na verdade, tá? Então, se essa aorta sofrer uma dilatação a nível ali de cajado da aorta, que seja, por um aneurisma, uma dissecção aórtica, essa válvula aqui, ó, ela vai ficar mais frouxa. E sempre que essa válvula está mais frouxa, ela está insuficiente. Ela não aguenta fechar direito. Ela está fraca, está frouxa. Tá? E o que causa a dilatação dessa aorta? Vamos lá. Mais clássica. Hipertensão arterial sistêmica. Então, fazendo muita força, o paciente hipertenso, de forma crônica, daqui a pouco a aorta dele vai dilatando. Tá? Então, hipertensão arterial sistêmica, dissecção aórtica, né, uma dissecção aórtica. Patologias que afetam o colágeno, síndrome de Marfan, por exemplo, que vão deixando o colágeno mais fraco e aí a aorta vai dilatar. Se a aorta dilatou, essa válvula se torna mais frouxa, tá? Então, temos essas causas. Então, o que eu vou separar de causa aqui nesse caso? Vamos lá. Primeira coisa, lembrar que essa válvula está fraca, está frouxa, não fecha direito. Febre reumática pode ser? Pode ser. Vamos deixar a febre reumática aí. Afeta como insuficiência aórtica crônica. Congênita pode ser? Pode. O guri pode ter nascido com uma válvula bicúspide, né, na aórtica aqui. Imagina só. Tá? Vamos deixar. Hipertensão arterial sistêmica, né, vai causar uma dilatação dessa aorta e essa válvula vai ficar mais fraca. Claro. Tá? Dissecção aórtica, alguns traumas diretos, aí também é ignorância, né? Um trauma direto, é claro que vai deixar a válvula insuficiente. E a fisiopatologia dela? Vamos entender ela aqui. Olha os signos, eu escrevi aqui para vocês alguns signos. Então, é o mesmo desenho, vocês viram que o desenho está se repetindo, certo? Então, normal era o sangue passar daqui para cá, da artéria pulmonar, vena pulmonar, aurícula esquerda, ventrículo esquerdo e a aorta. Beleza, esse era o nosso normal. O que está acontecendo aqui na insuficiência aórtica? Vamos passar aqui para esse desenho aqui, ó. A nossa válvula é essa bem aqui, ó. Bem aqui onde eu estou colocando o mouse, tá? Então, o normal, por esse desenho junto com esse, era o sangue dessa aurícula, certo? Vir para esse ventrículo aqui esquerdo, perfeito, vocês lembram disso? Esse ventrículo esquerdo empurrar o sangue para a aorta. E aí, circulação sistêmica e foi embora. Quando esse ventrículo esquerdo empurra o sangue aqui para a aorta, essa válvula aórtica aqui, ela faz o quê? Ela fecha. Para quê? Para que o sangue continue, vá para frente. Qual que é a nossa situação? Nossa situação é uma insuficiência aórtica. Então, quando esse sangue passar para cá para frente, essa válvula não vai fechar. E o que vai acontecer? Esse sangue vai fazer isso aqui, ó. Vai voltar. Parte, é claro que parte dele vai para frente, mas parte desse sangue regurgita, né? Volta para o ventrículo esquerdo. Tá aí, ó, o segredo está tudo aqui. Então, da aurícula para o ventrículo, na hora que o ventrículo vai mandar para a aorta, essa válvula não fecha de forma adequada, ó, como está aqui na fotinha, ela tinha que fechar assim, certo? E o sangue volta para o ventrículo esquerdo. Certo? E daí vocês já estão até vendo que esse ventrículo vai sofrer uma sobrecarga de volume. Então vamos lá para o outro desenho aqui. Esse desenho mais clássico que a gente usa ele toda hora. Então o nosso problema está aqui. Naquela vez passada, eu tinha feito aqui uma barreira mecânica, certo? Um risquinho aqui. Aqui o que a gente vai fazer é o seguinte. Essa válvula aqui, ó, ela vai se manter de forma aberta. Então, o sangue vai passar e ela não vai
fechar, tá? A válvula ficou com esse espaço aqui no meio. Vou riscar aqui, pra vocês entenderem que tem um espaço aqui no meio. Não fechou. E o que vai acontecer? Esse sangue aqui vai voltar. Então, o sangue, é claro, vai para frente, mas parte dele volta para o ventrículo esquerdo. Então, setinha no nosso ventrículo esquerdo. Isso vai representar o quê? Uma sobrecarga de volume aqui no ventrículo esquerdo. Porque ela está recebendo sangue aqui da aurícula e o sangue vindo da aorta também. Então, esse ventrículo esquerdo, gente, escrevam aí, vai ter uma sobrecarga de volume no ventrículo esquerdo, certo? Aumentou o volume do ventrículo esquerdo. E essa sobrecarga de volume do ventrículo esquerdo vai levar esse ventrículo esquerdo uma hipertrofia excêntrica agora. Excêntrica agora. Por quê? Como tem muito sangue aqui dentro, ó, tem muito sangue aqui dentro. Esse músculo aqui, ó, vai ter que fazer mais força para empurrar. Não porque a válvula está fechada, certo? Mas porque tem muito sangue. E aí ele tem que empurrar com mais força. E como ele está usando mais força, ele vai ficar mais forte, né? Vai ficar maior. Então, uma hipertrofia. Tá? Então, ventrículo esquerdo, escrevam aí. Eu não vou escrever porque só consigo desenhar setinhas. Hipertrofia excêntrica agora desse ventrículo esquerdo, certo? Por consequência, gente, esse sangue aqui vai estar voltando. Essa aurícula, esse átrio esquerdo, é claro, né, pessoal? Também vai ter o volume aumentado. Por quê? Na hora que ele mandar o sangue para o ventrículo esquerdo, né, já tem sangue lá. Então vai ficando sangue aqui e o sangue vai chegando mais. Então esse daqui, ó, também tem o volume dele aumentado. Então o átrio esquerdo também tem o volume aumentado. E por consequência, como nos outros lados que a gente acabou de desenhar, essa pressão vai ser transmitida para o pulmão, tá? Então o pulmão também vai ter um aumento da pressão. É a mesma coisa, pessoal. E por consequência, essa pressão vai ser transmitida para o coração direito. Tá aí, ó, tudo uma sequência. É bem parecido, só vai mudar o pontapé inicial é o que muda, tá? Porque com o decorrer do tempo, a consequência vai ser quase a mesma, tá? Mas o pontapé inicial muda bastante, tá? Então, resumindo, uma insuficiência aqui dessa válvula, pessoal, vai fazer com que o sangue regurgite da aorta para o ventrículo esquerdo. Esse ventrículo vai ter uma sobrecarga de sangue aqui, certo? Então, para se adaptar a tanto volume, vai ter uma hipertrofia excêntrica aqui. Vocês já vão ver para que vai servir essa hipertrofia excêntrica aqui, certo? Aumentar o volume da aurícula direita também e repercutir lá a nível pulmonar e de coração direito, tá? Com que sintomas que vão ser manifestados por essa situação? Como alguém aí até acabou de perguntar. Gente, aumentei a pressão a nível pulmonar, com essa congestão pulmonar, Disney. De novo, né? Tem que ficar repetindo, mas de novo, Disney, certo? Tá cheio de líquido no pulmão, né? Tá com essa congestão, ortopneia. Então o paciente vai deitar lá, falta ar, ele senta para poder respirar. O paciente está dormindo aqui, ó, na casa dele, ele está dormindo, deitado. Ele acorda de madrugada se sentindo afogado, tipo, meu Deus, aí ele abre a janela da casa dele, ele tem que dar uma voltinha lá na frente para poder respirar, ele se sente que está afogado. O que é isso? Disnea paroxística noturna. E pode aparecer disnea paroxística noturna, por causa disso aí tudo. Essa congestão aqui, ó, quando migrar essa congestão pulmonar, passar a se tornar uma congestão sistêmica, o paciente vai manifestar com edema de membros, com ascites, por exemplo, tá? E o sopro que está aqui embaixo para vocês é chamado de um sopro diastólico, é um sopro diastólico aspirante, lembra dele? Era o sopro aspirativo da diástole. Era aquele sopro forte, bem no começo ali, né? E que ele ia diminuindo a sua intensidade. Vamos escutar ele igual naquela aula de sopro. Então, era aquele sopro
aspirativo, né? A gente falou muito desses sopros na aula passada. Não adianta vocês chegarem no hospital, colocar o esteto no paciente e buscar um sopro aspirativo. Não é assim a vida. Eu preciso entender o coração normal, né? Tem todas essas etapas. A gente aprende primeiro a engatear, a levantar, cair, e por aí vai indo, tá? Então não se assustem. Só tem que saber na teoria que o sopro aspirativo, né? Diastólico aspirativo é dessa patologia, da insuficiência aórtica. Aí olha só que interessante, agora começam a ficar as coisinhas interessantes dessa patologia. Primeira, lembra da nossa hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo? O que quer dizer hipertrofia excêntrica? Quer dizer que esse ventrículo esquerdo ele vai se hipertrofiando para fora, ele vai crescendo para fora, ele vai aumentando para fora. Então, vocês lembram do ictus cord, né? O choque de ponta? Eu colocava lá a minha mão, a altura lá do 5º espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Vocês lembram dele, né? Basicamente é ali na altura do foco mitral, certo? Nessa patologia aqui, na insuficiência aórtica, já cuidado, o choque de ponta vai ser desplaçado, ele vai ser empurrado, ele vai ser encontrado um pouquinho mais para a esquerda e para baixo, na altura do 6º a 7º espaço intercostal. Então, o choque de ponta da insuficiência aórtica é na altura do 6º a 7º espaço intercostal. Ele já é mais para baixo e mais para a esquerda, ou seja, ele já está indo para a linha axilar anterior. Já é totalmente fora do nosso ictus cord normal. Por isso que é importante, porque imagina, se você for buscar o choque de ponta no normalzinho dele, que é no 5º espaço intercostal, você não vai achar. Ou seja, você vai se confundir toda, porque ele vai estar mais para baixo, mais para a esquerda. Então, por isso que é importante já entender. E por que ele vai estar meio que desplaçado aí? Porque esse ventrículo aqui, ó, aumentou aqui, ó. Você tem que imaginar que esse músculo aumentou aqui, ó. Então, é como se ele crescesse para fora. Então, eu vou encontrar ele mais para fora. Para fora onde? Mais para baixo e mais para a esquerda. Tá? Então, 6º, 7º espaço intercostal e na altura da linha axilar anterior é o nosso choque de ponta. Tá? Outra coisa importante, pulso. Né? Falamos agora de pulso parvus tardos, falamos de alguns pulsos aí. Tá? Aqui a gente tem um pulso, pessoal, bem famoso, muito famoso, inclusive. O pulso aqui que a gente encontra, está aqui no primeiro signo, é o pulso de Corrigan, né? O pulso martílio d'água de Corrigan, o pulso colapsante de Corrigan, o pulso Salton, tá? Que se fala. Então, são várias terminologias para a mesma situação. Falei pulso Salton, que é o Magnus Marceller, né? De alta amplitude, né? E com rápido ascenso e descenso, né? O pulso Salton, o pulso colapsante de Weber, tá? Ele também recebe esse nome. O pulso de Corrigan, ele também recebe esse nome. O pulso martílio d'água de Weber, por exemplo, é a mesma coisa. E o que era esse pulso? Vocês lembram dele da aula de pulso, né? Eu ia pegar lá, eu coloquei o vídeo dele. O examinador, né, ia pegar lá o membro superior do paciente, né, pegar mesmo, né, com os pulperros dos dedos e levantar um pouco acima da linha da região pré-cordial. E aí, nesse momento, ele ia sentir um golpe seco, né, nos pulperros dos seus dedos, como se fosse um martelo golpeando a água. O pulso de Corrigan. O que interessa a gente? Que doença que esse pulso é achado? Na insuficiência aórtica grave. Vou mostrar o vídeo de novo para vocês. Esse aqui era o vídeo que eu tinha mostrado para vocês, lembram? Acho que primeiro, esse aqui é um aluno, provavelmente, com alguém treinando, né? Olha lá. Só para vocês lembrarem, levantava o braço do paciente e aqui, na altura dos dedos, eu senti um golpe seco, né? Como se fosse um martelo golpeando a água. Insuficiência aórtica grave. E aqui o outro vídeo. Provavelmente são 2 alunos aqui, tá? E aqui o vídeo de um paciente com algum examinador. Vocês lembram desses videozinhos, né? Então, eu ergui lá, ó, de novo. E tô sentindo aqui, ó. Lá nos dedos, tá?
Claro, gente, isso aqui vai variar, tá? De cada examinador, cada um faz de um jeito. Vocês têm que entender que doença é e o que está acontecendo, tá? Segundo signo, temos o signo, deixa eu ver qual que eu coloquei, de Musset, ou signo salutatório de Musset, onde o paciente é como se estivesse saudando alguém, tipo, e aí, tudo bem? Beleza? Ele vai balançando a cabeça. Cada vez que ocorre uma pulsação, ele vai. Olhem com bastante atenção que ele vai balançar um pouquinho a cabeça. Vocês conseguem ver que ele balança um pouquinho a cabeça de forma bem suave, mas ele está balançando. Cada pulsação ele. O outro signo, qual foi o outro que eu coloquei aqui, meu Deus? Signo de Quincke. Esse aqui eu não tinha mostrado para vocês ainda na aula de pulso, tá? O signo de Quincke vai ser o seguinte: no letio ungueal, aqui na unha, certo? A gente vai conseguir ver a pulsação de cada latido, de cada sístole lá desse ventrículo. Ele é manifestado aqui, ó, no letio. Quer ver? Eu coloquei o vídeo aqui. Vocês estão vendo, né? Como tá pulsando na unha do paciente, um branquinho ali, ó. Estão vendo? Cada vez que o coração dele tá batendo, tá aí, ó, na periferia. Etimologia é signo, tá? O outro, signo de Miller. E vocês vão ver que cada pulsação, a úvula do paciente também pulsa. Né? Assim como vocês viram da cabeça dele, assim como vocês viram da unha dele, agora vocês vão ver na úvula desse paciente. Vem lá. Então, é bem mais evidente, né, do que o da unha. Da unha é bem leve. Vou até pôr um play de novo, olha lá. A úvula dele pulsando sozinha. Tá entendendo? Cada pulsação, cada latida, ela tá pulando dentro da boca dele. Bom? Mira, eu já falei. Ah, o signo de Traub é o seguinte. Esse não tem foto dele. O signo de Traub também é chamado de signo pistol shot, ou seja, o tiro de pistola. É um tiro de pistola. Talvez tenha ele com outro nome, balonaço, alguma coisa assim. Então, como que ele é feito? Vocês vão auscultar. Então, o examinador ausculta a artéria femoral do paciente. E ao auscultar essa artéria femoral, ele percebe um som mais agudo, tá? Um som mais agudo, tá? Então, esse latido ele é percebido na ausculta da artéria femoral como um som agudo, como se fosse o tiro de uma pistola, tá? E aí ele se chama de pistol shot, né? O tiro da pistola, o signo de Traub, na artéria, ausculta da artéria femoral, tá? O signo de Hill também não tem foto dele, não tem vídeo dele, inclusive. E ele é o seguinte, esse aqui é bem importante. Seria uma diferença entre uma diferença de pressão entre a pressão sistólica dos membros inferiores com dos membros superiores. Quando a diferença dessa pressão aí, alguns livros falam mais que 30 milímetros de mercúrio, mais que 60 milímetros de mercúrio entre membro superior e inferior, sendo dos inferiores maiores, a gente tem a presença do signo de Hill. Então, o que é o signo de Hill? É a diferença aí de 60 milímetros de mercúrio, por exemplo, né, na sístole, que é maior nos membros inferiores do que nos membros superiores. Então, a diferença de pressão entre os dois membros, signo de Hill. E o último signo, isso aqui já é mais raro ainda, que é o signo de Landolphis, que é uma contração e a dilatação da pupila. É a mesma coisa, vocês viram na unha, vocês viram na úvula, vocês viram na cabeça, e tem o de Landolphis aí que é na pupila do paciente. Então vamos lá, esse aqui eu consegui um vídeo dele. Ó, olhem a pupila. Claro que não é fácil de ver. Viu? Vocês viram que ela dilata, ela contrai, né? Seguindo essa pulsação. Vou pôr de novo.
de lado é contrário. Então, signo de Landolfo também, tá? Tem outros, tá? Tem a pulsação hepática. Aí, já estamos terminando. Então, vamos lá, gente. O seguinte, só para complementar bem certinho da insuficiência aórtica, tá? Eu não posso esquecer o quê, tá? Não posso esquecer o quê? Todos esses signos, tá? Que são específicos dela, tá? Não posso esquecer que o meu ictus cordis, né? O choque da ponta vai estar desplaçado para esquerda e para baixo, tá? Não posso esquecer que a fisiopatologia dela é essa daqui, ó. A regurgitação do sangue dessa aorta para o ventrículo esquerdo. E aqui vai ter um negócio muito importante que eu vou falar para vocês já já. O sopro de Austin Flint, que vocês estão vendo bem aqui, ó. Sopro de Austin Flint, certo? Tá em vermelho é porque ele é importante. Ele acontece o seguinte, gente. Aqui. Então, prestem bastante atenção que esse troço aqui é difícil para entender. A nossa válvula mitral, estão vendo ela aqui, ó? Tá de boa, até porque o nosso tema é insuficiência aórtica. Não falamos nada de mitral, muito menos estenose aórtica. Acontece o seguinte, prestem atenção agora nisso. O sangue que regurgita dessa aorta para o ventrículo esquerdo, ó, do jeito que está pintadinho aqui, ó. Esse sangue está voltando aqui, certo? Estão vendo? Está voltando aqui para o ventrículo esquerdo. Perfeito? Perfeito. Acontece que esse jato regurgitante aqui, ó, ele bate na válvula mitral algumas vezes. E aí ele acontece o seguinte, ele fecha a válvula mitral. E o que é fechamento? Estenoses. Então, a gente chama isso aqui às vezes de pseudoestenoses mitral ou estenoses relativa mitral, que na verdade não foi por uma calcificação, não foi por febre reumática, não foi por fibroses. Foi por quê? Pelo refluxo, pelo esse sangue voltando da aorta, batendo aqui. E aí impede essa válvula de se abrir de forma correta. E acontece que esse jato regurgitante, quando o sangue volta da aorta para cá, para o ventrículo, esse sangue bate aqui, ó, na válvula mitral, na hora que ele está voltando. Então, essa válvula mitral que se abre para o ventrículo se encher, como ele está batendo na válvula mitral, ele meio que fecha a válvula mitral. Então, é o que a gente chama de estenose relativa da válvula mitral, ou uma pseudoestenose da válvula mitral, que nada mais é, na verdade, do que o sangue voltando e batendo nela, e acaba fechando ela. Ela não consegue abrir, porque o sangue está batendo ali. E ela é manifestada com esse sopro de Austin Flint. Então, o que acontece aqui? O sangue passa aqui, certo? Aurícula para o ventrículo. Essa válvulazinha mitral abre perfeitamente, né? Para o sangue passar para cá, de boa. E o sangue desse ventrículo vem para a nossa aorta, através da válvula aórtica. Perfeito. Se essa válvula aórtica aqui estiver insuficiente, ela vai abrir, porque ela abre fácil. O problema é que ela não vai fechar. E aí, ao não fechar, acontece isso aqui, ó. O sangue vai voltar para o ventrículo. Só que nessa situação, olha, quem está aqui do lado, não é a válvula mitral que está ali do lado, aberta, querendo abrir? Na hora que esse sangue voltar, ele vai voltar e vai fazer isso aqui, ó. Vai bater nessa válvula mitral e vai fazer isso aqui, ó. Essa válvula mitral vai fechar. Vai fechar por quê? Pelo sangue que bateu aqui nela e fechou ela de forma antes do tempo. E aí o sangue que vem daqui, ó, não consegue passar, ó, porque ela está fechada. Não por uma estenose verdadeira, aquela de calcificação. Está fechada porque o sangue está batendo nela e não está deixando ela abrir. E isso aqui vai manifestar o sopro de Austin Flint. Né? Um sopro assim um pouquinho mais agudo, mais piante, como o livro traz. Tá? E devido... Aí pode pensar que uma estenose mitral relativa. Agora, você sabe, o que é uma estenose mitral relativa? É isso aqui, ó. É o sangue fechando essa válvula dessa forma, desse desenho aqui. Para terminar a última, pessoal, a insuficiência mitral. Então, eu tive as duas estenoses com vocês, e a primeira insuficiência aórtica e agora a insuficiência mitral. Também é incompetência, só que agora a incompetência da válvula mitral, certo? Onde, né, aquele prolapso da válvula mitral, que inclusive é o mais frequente, essa válvula se torna frouxa, se torna fraca, tá? Então, esse sangue regurgita. A causa, vamos lá.
Essa insuficiência mitral ela se divide em dois tipos de causas. Vamos ter causas primárias, onde a afetação vai ser da válvula. A causa primária é a válvula que está afetada. E vamos ter causas secundárias, onde a afetação é do ventrículo. Ventrículo? Calma, vocês já vão entender. Então, o que acontece? Causa primária, temos o prolapso da válvula mitral. Tá? Então, o prolapso da válvula mitral, que vocês viram em ano passado em anatomia patológica também, dava aquela válvula em capútil, né? Em capuz, a válvula ficava fraca, ficava frágil, é a principal causa, inclusive. Febre reumática também vai causar essa insuficiência mitral. Aí você pode falar, olha a dúvida agora, olha a loucura. Porra, mas cara, eu anotei febre reumática para estenose mitral. Aquela válvula em boca de peixe, que você acabou de me falar. Agora, como é insuficiência mitral, febre reumática também? Ficando doido? Não, é o seguinte. A febre reumática, no começo, na fase aguda dela, ela vai manifestar com uma insuficiência mitral. Então, a febre reumática, no começo, é insuficiência mitral. A válvula fica fraca no começo. E, de forma crônica, essa febre reumática, com o passar do tempo, ela vai manifestar o quê? Uma estenose mitral. Então, aquela estenose mitral que a gente falou no começo da aula, é para uma febre reumática já numa etapa crônica. No começo dela é uma insuficiência mitral. Então, a febre reumática vai estar em quase tudo. Vocês viram, né? E endocardite infecciosa também pode causar. Tá bem aqui. Pode causar, né? Como causa primária. Causa secundária, como eu falei para vocês agora. A afetação de ventrículo. Como, meu, afetação de ventrículo? O que tem a ver o ventrículo com isso? O seguinte, vamos lá entender. A válvula está aqui, ó. Um ladinho com outro ladinho, bonitinho, né? O sangue passou, ela fechou. Ela abriu, fechou. Perfeito. Agora, olhem esse raciocínio, gente. O dano não está na válvula. Se esse coração, faz de conta aqui que meu braço aqui é o coração, tá? O ventrículo. Se esse meu ventrículo fizer isso aqui, ó, dilatar, o ventrículo está dilatando, 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 ó, o que está acontecendo com a minha válvula aqui? Elas estão se separando, certo? E a separação dessas válvulas, ó, por mais que eu abra e feche de forma perfeita, ficou um espaço aqui no meio. Então, por isso que eu falei para você, de causa de ventrículo, que é secundária, se eu tiver uma miocardiopatia dilatada, as válvulas vão se separar. E aí vão ser insuficientes, porque ela não fecha. Se eu tiver uma miocardiopatia hipertrófica, a mesma coisa. As minhas válvulas também não vão fechar, né? Casos de isquemia miocárdica, ruptura de corda tendinosa, que seja, a válvula não consegue fechar. Então, eu posso ter uma causa primariamente valvular, e aí febre reumática, prolapso, etc. E posso ter essas causas ventriculares, como miocardiopatia dilatada, ou hipertrófica, ou um infarto, uma isquemia, que seja. Tá? Mas só para vocês entenderem. Ou a válvula vai ficar frouxa, ou ela vai ficar separada mesmo. Tá bom? Ah, eu coloquei aqui em vermelho, ó, parede ventricular. Tá? E a sintomatologia? Vamos primeiro lá para a nossa fisiopatologia, para poder entender os sintomas. Então, o que acontece aqui, pessoal? Vamos lá. O mesmo desenho, tá? E vamos rabiscar aqui de novo. Espero que vocês estejam escrevendo aí no desenho de vocês, para poder entender depois. Então, o nosso problema vai estar onde? Agora, na insuficiência mitral. Então, aqui, ó. Esquece, nosso problema está aqui. Essa válvula aqui que passa o sangue da aurícula esquerda para o ventrículo esquerdo está insuficiente. Ou seja, ela abre, né, demais. E aí ela não consegue fechar. Vou marcar um espacinho aqui para lembrar para vocês que está de forma insuficiente. Então, o que acontece? Prestem atenção. Não é tão simples como a outra. Nenhuma delas é simples, na verdade. Então, o que eu sei que o meu normal era, né? Fazer todo esse ciclo. No momento que esse ventrículo esquerdo se contrai para expulsar o sangue para a aorta, certo? Essa válvula mitral aqui tem que estar fechada. Porque o ventrículo, quem abre é a válvula aórtica, certo? Para mandar o sangue para fora. Então, o que acontece? Quando esse ventrículo esquerdo aqui, ó, expulsa o sangue para a aorta, legal.
Perfeito, ele fez força e expulsou o sangue para a aorta. Só que o nosso problema é o seguinte, o ventrículo esquerdo, ao se contrair e mandar o sangue para a aorta, como essa válvula mitral aqui também está aberta, olha lá o que a belezinha faz também, ó. Ele manda sangue para quem? Uma parte desse sangue volta para a aurícula esquerda. Olha lá que interessante. Tá entendendo? Vou voltar. Como essa válvula se mantém aberta, na hora que esse ventrículo aqui se contrai, ele manda o sangue para a aorta. Perfeito. Só que ele acaba mandando sangue também para a aurícula esquerda, porque essa válvula está aberta. Do jeito que ele apertou, sai dos dois lados. Né? Ele empurra para os dois lados. Estão entendendo? E aí, olha lá, o que vocês acham que vai causar, gente? Um aumento do volume no átrio esquerdo. Porque esse átrio esquerdo vai receber o sangue da vena pulmonar e o sangue vindo do ventrículo esquerdo também, né? Então, vai juntar dos dois, sobrecarga de volume atrial. E aí, o que acontece também? Olha só, isso aqui é uma desgraça. Como esse átrio esquerdo tem mais sangue, na hora que esse coração bater de novo, ele vai empurrar mais sangue para o ventrículo esquerdo. Então, também vai acontecer uma sobrecarga do ventrículo esquerdo. Porque esse sangue que regurgitou para cá, ele vai voltar de novo para o ventrículo esquerdo. Estão entendendo? Tipo, vamos voltar. Ele veio aqui, na hora que ele foi mandado para a aorta, ele foi para a aorta e voltou para a aurícula, certo? O que voltou para a aurícula aqui, ele vai vir de novo. Então, ele sobrecarregou a aurícula, porque veio o sangue do pulmão, e sobrecarregou o ventrículo esquerdo de novo, porque o sangue voltou de novo. E esse ciclo, pessoal, vai, e vai, e vai. E aqui, ó, como sobrecarreguei o ventrículo esquerdo, anotem, vai causar uma hipertrofia, de novo, ventricular, excêntrica também, tá? Então, ele vai causar uma hipertrofia excêntrica a nível de ventrículo esquerdo. Estão entendendo? Essa é a fisiopatologia. Se eu falar para você, e essa sobrecarga da aurícula esquerda causa o quê? Dilatação atrial. Então, o átrio vai estar dilatado e esse ventrículo vai estar hipertrofiado, tanto pela sobrecarga de volume aqui, quanto aqui. E o resto vocês já sabem, né? Esse sangue vai migrar para cá, aumentar a pressão a nível pulmonar e vai ser transmitida para o nosso coração direito. A mesma coisa das outras, normalzinho. Né? À medida vai congestão pulmonar, depois congestão sistêmica, né? Como a gente tinha falado de todas as outras. Só que agora para uma insuficiência mitral, tá? O sopro dessa insuficiência é um sopro sistólico, gente, sistólico, só que ele é regurgitante, né? Porque justamente é dessa regurgitação. É por uma insuficiência, sopro sistólico regurgitante, que a gente chama em alguns livros de sopro em platô ou sopro único. Por que sopro único? Porque o timbre dele é o mesmo durante toda a fase da sístole. Vocês lembram que tinha um sopro em diamante, que ele ficava mais forte no meio, né? Que formava o losango. Tinha um sopro aspirativo, que ele ia diminuindo de intensidade. Esse sopro aqui, ele é um sopro com a mesma intensidade, sopro em platô ou sopro único. Vamos dar o play nele aqui para relembrá-lo. E aí você pode falar assim, vamos supor, a Ana Liz e a Janina falaram assim, nossa, mas eu examinei esse paciente, o foco dele aí, mitral, e esse sopro para mim não ficou evidente. Porque ele é até um soprinho, vocês lembram da intensidade, né? Ele é um sopro meio confuso. Eu tô confusa com esse sopro dele. O que eu posso fazer para melhorar esse sopro? Vamos lá. Manobras. Que manobras vocês fariam para melhorar esse sopro da insuficiência mitral? Primeiro, eu posso fazer... Isso aqui é o que a gente chama de ausculta dinâmica. Isso aqui eu não passei da outra aula de ausculta, mas agora eu estou falando. Ausculta dinâmica. Então, o que a Ana Liz ou a Janina poderiam fazer nessa ausculta dinâmica para melhorar esse sopro da insuficiência mitral? Primeira manobra, pedir para o paciente agachar, fazer um agachamento.
Então, é um agachamento mesmo, igual esse daí que vocês fazem na academia. Se o paciente puder fazer, é claro. Não vou pedir para um cara que está na cadeira de roda fazer, ou acamado. Então, ao fazer esse agachamento, ele vai aumentar o retorno venoso, certo? E esse sopro vai se tornar mais audível, tá? Então, uma primeira manobra que eu poderia pedir para o meu paciente, fazer esse agachamento, tá? Se ele conseguir, tá? Porque eu sei que o pessoal que está assistindo a aula aqui, talvez aí o sedentarismo domina, né? E aí nem consiga também. Segunda, o que as meninas poderiam pedir para o paciente fazer? Por exemplo, uma manobra isométrica, mas ela tem um nome em inglês, é hand alguma coisa, hand de mão. Para a gente que é medicina raiz, que já vai para o que importa, é apertar a mão do paciente, fim de papo. Só isso. Então as meninas iam fazer o quê? Pegar na mão, tudo bem com o senhor? Esse aperto de mão de novo, né? E pedir para ele apertar forte a mão. O senhor pode apertar um pouquinho mais forte e ela também apertar a mão dele, né? Apertar forte a mão dele. Por quê? Ao apertar essa mão, o que ela está fazendo aqui? Ó, uma constrição periférica, né? Então eu estou mandando mais sangue para o meu coração. O que as meninas fariam, né? Passar a mão para o paciente vai apertar, ela vai apertar também, e o retorno de sangue vai fazer o quê? Aumentei o retorno venoso. Consequentemente, aumentei esse sopro. Tá? Duas manobras que eu poderia fazer. Terceira manobra que eu poderia fazer, pedir para o paciente, agora essa aqui é diferente, tá? Então essas duas foram para aumentar o retorno venoso. O agachamento, certo? E apertei a mão. Certo? O que eu poderia fazer para diminuir o retorno venoso? E aí o sopro se tornaria menos evidente, inclusive. Eu vou pedir para o meu paciente levantar. Levantar. Ele está sentado aqui na minha frente. Olha, o senhor pode ficar de pé um pouquinho? Aí eu vou auscultar o senhor de pé agora. Tá? Por quê? Ao ficar de pé, olha lá, a gravidade faz o quê? Puxa o sangue para baixo. Então, esse sangue foi puxado para baixo, retorno venoso foi diminuído, né? Porque o sangue foi para baixo. Consequentemente, esse sopro vai diminuir. Então, pessoal, isso serve para quê? Vocês têm que entender uma coisa. Acho que alguém tinha perguntado para mim naquela primeira aula de exame físico. Que posição que o paciente pode estar? Gente, a posição que o examinador estiver buscando, né? Então, teu paciente pode estar em agachamento, pode estar de cócoras, inclusive, né? Eu posso auscultar o cara de cócoras, tipo essa do agachamento. Teu paciente pode estar sentado, teu paciente pode estar de pé. Todos, em qualquer dessas posições, a minha ausculta vai ser diferente, né? Se eu tiver diante de um sopro. Eu posso pedir Ribeiro Carvalho, lembra de Ribeiro Carvalho? Que era lá para o foco tricuspídeo, né? Que era aquela inspiração profunda, tá? Então são todas manobras. Valsalva, o Argente cita Valsalva. Vou pedir para o paciente fazer Valsalva, segurar o ar e tossir 3 vezes. Para quê? Para aumentar esse sopro, tá? Então são manobras. Isso daí a gente chama de ausculta dinâmica, tá? Ausculta dinâmica. Continuando, para terminar. Ele é assintomático. A princípio, assintomático. Depois, cadê os sintomas? Eu tinha falado, assintomático, eu até coloquei, ó. Assintomático. Depois, pessoal, aqueles sintomas que a gente acabou de ver. Dísnea, fadiga, astenia, falta de ar, né? Na hora que vai migrando já para afetação das câmaras, do pulmão e etc. Os sintomas são todos bem parecidos, tá? Valvulopatia, eu acho que é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Não é algo tão facinho assim, mas também não é o fim do mundo. Espero ter ajudado vocês mais uma vez. Por hoje é só. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, deixem um joinha. O que mais que o pessoal sempre fala? Compartilha, ativa o sininho e sei lá mais o que. Valeu!